Já parou para pensar que cada garfada de comida, na verdade, dá início a uma operação super complexa dentro do nosso corpo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na incrível fábrica interna que transforma o açúcar dos alimentos na energia que nos move. Sabe, tudo começa com algo bem simples, tipo uma maçã ou um prato de arroz. Mas, a partir do momento em que a comida entra no nosso sistema, uma cadeia de produção fascinante e muito, muito eficiente começa a operar. Vamos seguir o caminho desse açúcar para entender melhor. Bom, toda fábrica que se preze precisa de matéria-prima, né? A nossa usa principalmente os carboidratos, que a gente encontra em pães, frutas, vegetais. Eles são basicamente a fonte inicial de tudo que a gente vai ver a seguir. Então, lá no sistema digestivo, esses carboidratos são, tipo, desmontados até virarem a sua forma mais simples e útil de todas, a glicose. Pensa nela como se fosse uma gasolina de altíssima qualidade, sabe? É ela que abastece cada uma das nossas células, do cérebro até os músculos. Ok, uma vez absorvida, essa glicose não fica por aí à toa, não. Ela pega uma via expressa direto para o nosso centro de comando metabólico, o fígado. É lá que as decisões mais importantes sobre o destino da nossa energia são tomadas. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O fígado é um gerente simplesmente genial. Olhando aqui, a gente vê as opções que ele tem. Seu corpo está precisando de energia para agora, ele libera a glicose na corrente sanguínea. Se a gente está bem abastecido, ele guarda uma parte como glicogênio, uma reserva de acesso rápido. Ele pode até usar a glicose para ele mesmo, para criar outros componentes essenciais, ou, em último caso, se tiver um excesso muito grande, transformar em gordura para um armazenamento de longo prazo. É uma logística impecável. E olha só que detalhe impressionante. O fígado é o único órgão que pode devolver essa glicose para o sangue para que outros órgãos possam usar. Isso é, nossa, é absolutamente vital para o nosso cérebro, que consome muita energia e depende desse fornecimento constante para funcionar direitinho. O fígado é literalmente o guardião da energia do nosso corpo. Mas espera aí, como é que o fígado sabe o que fazer? Ele não age sozinho, não. Ele recebe ordens de dois gerentes hormonais muito importantes que trabalham em equipe para manter tudo em perfeito equilíbrio, a insulina e o glucagon. Imagina que eles são os dois lados de uma balança. Depois de comer, o açúcar no sangue sobe e aí, pá, a insulina entra em ação, dando a ordem para as células guardarem essa glicose. A balança pende para o lado do armazenamento. Horas depois, se o açúcar cai, é a vez do glucagon, que avisa o fígado: ei, libera as reservas, e a balança se equilibra de novo. É essa dança constante que mantém a gente estável. Mas a gente sabe, né? Como em qualquer fábrica super complexa, às vezes a linha de produção dá um problema. O que acontece quando essa balança hormonal perde o equilíbrio? As consequências podem ser bem sérias. Esse desequilíbrio pode levar a dois cenários principais. De um lado, a hiperglicemia, que é um excesso de açúcar circulando no sangue, como uma linha de produção sobrecarregada. Do outro lado, a hipoglicemia, uma falta perigosa de combustível que deixa o corpo sem energia para operar. Quando esse excesso de açúcar vira crônico, a gente tem o quadro de diabetes. E os sinais são uma consequência direta desse problema. O corpo, numa tentativa de se livrar do açúcar, joga ele na urina. E isso causa muita sede. E mesmo com tanto combustível no sangue, as células não conseguem usar, o que acaba gerando fome e um cansaço constante. Então, como é que a gente sabe se a nossa fábrica está operando direitinho, dentro das especificações? Bom, através de um controle de qualidade bem rigoroso. É aí que entram os exames de laboratório, que medem exatamente quanto açúcar está circulando no nosso sistema. E uma das formas mais clássicas de fazer essa medição é, na verdade, bem visual. Os técnicos usam uma reação química que muda de cor quando encontra glicose. Resumindo, quanto mais intensa a cor que aparece ali no tubo de ensaio, maior a concentração de açúcar no sangue. Simples e eficaz. E aqui, olha, fica um alerta super importante. A precisão desses testes pode ser afetada por um monte de coisas, inclusive vários medicamentos bem comuns, para pressão, diuréticos, enfim. Por isso é fundamental sempre avisar o médico sobre tudo o que se está tomando, para garantir que o diagnóstico do nosso controle de qualidade seja o mais correto possível. Entender essa fábrica interna tão complexa mostra o quão delicado é o equilíbrio que mantém a gente saudável, né? A pergunta que fica no ar é: com as nossas escolhas de todo dia, será que a gente está fornecendo as melhores matérias-primas e a manutenção certa para essa nossa máquina tão incrível?